Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo você que vai ler e meditar no capítulo 10 do livro de Josué. Amém? Vamos orar pedindo ao Senhor que nos dê sabedoria, discernimento, que fale conosco através dessa meditação, dessa reflexão. Senhor Deus, Pai querido, graças te damos por mais um dia na tua presença. Obrigada, Pai, porque podemos abrir os olhos e contemplar a tua criação. Tudo que foi criado por ti, absolutamente tudo, Senhor. Querido Deus, iremos agora começar a meditar a meditação da tua palavra. Eu te peço, Pai amado, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos e prepara o nosso coração como terra fértil e que a gente possa colocar em prática tudo que a gente aprender aqui. Essa é a oração que eu faço, pedindo que o Senhor fale conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. O capítulo 10 do livro de Josué descreve a batalha de Josué contra 5 reis amorreus que atacaram Gibeão, cidade que havia feito um tratado em Israel. O capítulo destaca a intervenção divina na batalha, incluindo uma chuva de pedras enviada por Deus que matou mais inimigos do que os próprios israelitas, e o famoso milagre do sol e da lua parados no céu a pedido de Josué para que a batalha fosse concluída. Que maravilha, né, irmãos? E depois que os gibeonitas fizeram um acordo, nesse capítulo, depois que os gibeonitas fizeram um acordo de paz com Israel, os outros reis de Canaã não gostaram nada disso. O rei de Jerusalém, Adoni-Zedeque, reuniu 4 outros reis para atacar Gibeão. O objetivo deles era punir os gibeonitas e, ao mesmo tempo, enfraquecer Israel. Ao perceberem a ameaça, os gibeonitas pediram socorro a Josué. Josué não hesitou em responder ao pedido de ajuda, mas a decisão de lutar não foi tomada apenas com base na aliança com os gibeonitas. Deus falou diretamente a Josué: não os tema, porque os entreguei na tua mão. Nenhum deles te poderá resistir. Isso está lá no verso 8. Isso mostra, irmãos, que a batalha não dependia apenas da força militar, da força dos homens de Israel, mas da promessa de Deus. Ao longo da batalha, Deus interveio poderosamente. Primeiro, ele lançou uma grande chuva de pedras sobre os inimigos, matando mais gente com esse juízo divino do que os próprios israelitas mataram com espadas. Está lá no verso 11. Depois aconteceu algo ainda muito extraordinário. Josué orou ao Senhor e pediu que o sol e a lua parassem, e Deus atendeu. A Bíblia diz que nunca houve um dia como aquele, em que Deus ouviu tão diretamente a voz de um homem para intervir de maneira sobrenatural. Os 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna, mas foram capturados e mortos. Israel venceu completamente os inimigos, mostrando que quando Deus está à frente da batalha, a vitória é garantida. No final do capítulo, vemos Josué e o povo tomando mais cidades e conquistando toda a região sul de Canaã, cumprindo a promessa do Senhor. O capítulo 10 de Josué, meus irmãos, nos ensina que Deus é fiel em lutar por seu povo. Quando ele promete algo, não há inimigo que possa resistir. O episódio do sol parado nos lembra que Deus tem controle absoluto sobre a criação, que ele age para cumprir seus planos. A confiança de Josué na palavra de Deus e sua ousadia em orar mostram que o verdadeiro guerreiro não é aquele que confia em sua própria força,
mas aquele que depende completamente do Senhor. Irmãos, o mesmo Deus que lutou por Israel continua lutando por seu povo hoje. Embora nossas batalhas não sejam contra exércitos humanos, enfrentamos desafios espirituais, tentações e dificuldades. Mas podemos confiar que Deus está conosco, nos fortalecendo e nos guiando. Assim como Josué avançou confiando na promessa de Deus, devemos viver com coragem e fé, sabendo que o Senhor nunca abandona aqueles que são dele. Que maravilha, né? E trazendo esse capítulo, trazendo o capítulo 10 para os nossos dias, meus irmãos e minhas irmãs. O capítulo 10 E essa história do capítulo 10 pode ser aplicada em nossas vidas hoje. Assim como os israelitas enfrentaram uma grande batalha contra os amorreus, também enfrentamos nossas batalhas, nossas próprias batalhas, hoje em dia. Infelizmente, a gente continua enfrentando batalhas, não batalhas humanas, mas batalhas espirituais. Às vezes, nossas lutas podem parecer insuperáveis e nossos inimigos podem parecer invencíveis, mas devemos lembrar, irmãos, que assim como Deus deu a vitória a Josué, Ele também pode nos dar a vitória hoje. Uma das lições mais importantes que eu aprendo no capítulo 10 é sobre a importância da oração. Josué orou a Deus por ajuda e Deus respondeu com um grande milagre, fazendo com que o sol e a lua parassem no céu. Se orarmos com fé e confiança, Deus também pode fazer milagres em nossa vida. Não devemos subestimar o poder da oração. Precisamos orar sem cessar, meus irmãos. Outra lição importante que eu aprendo é sobre a coragem. Josué e seus homens enfrentam um grande exército, mas não recuaram. Eles confiaram em Deus e lutaram com coragem e determinação. Da mesma forma, devemos enfrentar nossos próprios inimigos com coragem e confiança em Deus. Não devemos recuar diante das dificuldades e dos desafios da vida, mas sim enfrentá-los, irmãos, com a coragem que vem de Deus. É o Senhor que nos dá essa segurança. Finalmente, irmãos, devemos lembrar que assim como Deus deu a vitória a Josué e aos israelitas, Ele também pode nos dar vitória hoje. Podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias e saber que Ele está conosco em todas as nossas lutas e batalhas. Se colocarmos nossa confiança em Deus e orarmos com fé, podemos enfrentar qualquer desafio e vencer com a ajuda dele. A história de Josué, o capítulo 10, que essa história, irmãos, nos inspire hoje a orar com fé, lutar com coragem e confiar em Deus para a vitória em todas as áreas de nossa vida. Que a gente não desista, que a gente não recue, que a gente avance em oração, que a gente avance em confiança, que a gente avance em determinação, porque Deus é conosco. Amém, irmãos? É isso que eu aprendo nesse capítulo tremendo. Basta que creiamos no poder de Deus, basta que tenhamos fé e que oremos sem cessar. Vamos orar agradecendo a leitura e a meditação desse capítulo. Deus, Pai querido, eu oro para que o Senhor nos dê coragem e proteção diante dos nossos inimigos, para que possamos vencer todas as batalhas, sejam elas quais forem, e a permanecer firmes em nossa fé. Oro também da mesma forma, Pai, para que nossas lutas diárias
que em todas elas, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê discernimento, direção do Espírito Santo, para tomarmos as melhores decisões e enfrentarmos nossas batalhas de forma estratégica, de forma eficaz, mas orientadas sempre por Ti. Ah, Deus querido, cada um de nós, creio que cada um de nós tem um propósito dado pelo Senhor a cumprir. E precisamos, Pai, precisamos que o Senhor nos dê a fidelidade e a perseverança necessária para cumprir esse propósito até o fim, sem desanimar, sem desistir, diante das dificuldades que surgirem, Pai amado. Ah, querido Deus, fortalece-nos para confiarmos em Ti em todas as nossas batalhas, em todas as nossas lutas. Nos ajuda, Pai amado, a lembrar que a vitória não vem da nossa força, mas da Tua fidelidade. Ensina-nos a orar com ousadia e a depender totalmente da Tua direção. Que a gente coloque o Senhor à frente de tudo em nossas vidas. Obrigada, Senhor, pelo Teu imenso amor. Obrigada por nos amar tanto. Eu te amo, Pai querido. Eu te amo com toda a força do meu coração. Essa é a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe a todos.